Pessoal, a tal da penhora online. Na verdade, esse nome penhora online, eu sempre fui um combativo desse nome. Por que eu sempre combati esse nome? Porque a lei antiga não nos falava em penhora online. A lei falava que para possibilitar a penhora a gente poderia ter bloqueio de valores em conta. Então eu tinha bloqueio de valores em conta via sistema Bacenjude, transferência para o banco depositário, não é isso? E aí, então, eu tinha realmente o ato de penhora realizado. Mas a gente se rende àquilo que insistentemente se repete, não há mal nenhum da gente usar a expressão penhora online. 854, vamos lá. Para possibilitar a penhora, percebam que a lei continua usando a linguagem que eu falei com os senhores, que o antigo Código de Processo Civil para a gente também apresentava, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito, em aplicação e em aplicação financeira, o juiz, senhores, por gentileza, o primeiro destaque. Quando a gente fala direito processual civil, nós não damos ao juiz a oportunidade de ofício, determinar o bloqueio de valores em conta. A gente fala que só poderá existir esse bloqueio justamente a requerimento do exequente. Mesmo sendo, como a gente já viu, o dinheiro, seja em espécie ou em depósitos, em aplicações financeiras, sendo o meio preferencial, o meio aonde, ou o bem que se quer, não é isso realmente penhorar, não é lícito ao juiz de ofício determinar. Se há outros lugares que fazem isso, tipo Justiça do Trabalho, senhores, não é com autorização do Código de Processo Civil. Porque a lei antiga e a lei nova sempre nos falaram de requerimento, tanto que perceba, vamos lá, vamos mostrar isso no comparativo, inclusive. Beleza? Perceba que esse artigo está bombadaço, senhores. Muito mesmo. Mas o 655A também nos dizia ser necessário requerimento do exequente. Só que o interessante é que percebam a redação do 655A antiga. Para a possibilidade da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, como a gente aqui falou, requisitará a autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre existências de ativos, podendo no mesmo ato determinar indisponibilidade até o valor indicado na execução. Senhores, eu preciso trabalhar o caput do artigo 854 nessa perspectiva comparativa. Por quê? Porque tinham alguns juízes que, quando se fazia o requerimento do Bacenjude, ofício à disposição. Na verdade, o requerimento de intimação do Banco Central para o Banco Central oficiar os bancos e bloquear valores. O juiz que pode usar login e senha dele, Bacenjude, falava, não quero, ofício à disposição, beleza. E ele mandava publicar no diário que estava à disposição do exequente um ofício. Eu, executado, vou lá olhar. Aí eu, executado, via que era para bloquear dinheiro da minha conta. Aí eu, executado, ligava para o gerente e falava, rapa tudo. Aí quando o ofício chegasse no Banco Central, e quando o Banco Central esparramasse para os bancos, cadê o dinheiro, senhores? Sumiu. Por culpa do juiz, que tinha alguns uma ojeriza de utilizar o sistema eletrônico, pelo amor de Deus, aí o lei tem que desenhar umas coisas. Percebam, esse artigo 854 vai desenhar uns negócios para mim. Joga aqui. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, estou desenhando aqui agora, senhores, sem dar ciência prévia do ato ao executado, claro. Gente, porque é uma das coisas mais absurdas eu criar situações de bloquear dinheiro do cara, mas eu dar uma informação para ele, eu, judiciário, que eu vou lá bloquear seu dinheiro na conta, viu? Ah, pelo amor de Deus, gente. Aí eu, lei, tem que desenhar os negócios, perdão, desenhar e colorir, o que é pior.
Porque o meu quê de revolta? Senhores, a atuação do magistrado é uma atuação, para mim, sagrada. A atuação do juiz e o cidadão que está vestindo a toga é um cidadão que tem uma sagrada missão de viabilizar a efetivação de direitos de pessoas que não têm outro caminho que não buscar bater na porta do Poder Judiciário para que o seu direito, a sua dignidade, a sua sobrevivência, muitas vezes, seja respeitada. Então a toga tem um peso muito grande. E já vou confessar uma coisa. Ô Ival, por que você nunca fez concurso para juiz? Senhores, eu não conseguiria, de boa, dormir à noite com o peso da responsabilidade. Sabendo que eu tenho a vida dos outros na minha mão, sabe? Que eu tenho que determinar medidas que podem realmente ali garantir a alguém uma sobrevivência. De vez em quando você pega, sabe? Omissões em relação a tratamentos médicos, simplesmente o juiz não decide e o cidadão morre. Sabe, cara, eu não carregaria esse peso na minha vida. Eu não tenho o perfil, o emocional, para suportar o peso da toga. Entenderam? A responsabilidade é muito grande. Mas aí tem sempre os bons e os ruins em todo lugar. Também aqui na advocacia, também aqui, não é isso? No exercício do ensino, tem tudo, cara. Mas a responsabilidade que a gente tem que ter é muito grande quando se veste uma toga. Então, imaginemos que um cidadão necessite de um determinado dinheiro, esteja executando aquele que lhe deve, e aquele devedor tem sim dinheiro em conta, sabe, mas não pague deixando a míngua alguém. O juiz vai e informa, ofício à disposição. O cidadão vai lá e rapa o dinheiro todo, pelo amor de Deus. Aí a lei tem que desenhar e colorir. Joga para mim, Gui. Peço perdão pela revolta. Mas a gente tem que começar a falar algumas coisas nesse país mesmo. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, pelo amor de Deus, determinará as instituições financeiras, determinará por meio do sistema eletrônico. O que caiu? O preferencialmente, meu Deus. Porque se eu tenho um sistema eletrônico que funciona de uma forma maravilhosa, que foi desenvolvido pelo Banco Central, que gerou despesas, sabe, do erário público para eu desenvolver um sistema muito bom, muito interligado, com algumas deficiências, claro, mas que tem uma puta de uma utilidade pública, eu, juiz, não utilizava dele não, porque eu tinha que dar o meu login e senha na máquina. Bom, não é mais preferencialmente pelo sistema do Bacenjude, tem que ser pelo sistema do Bacenjude, não pode dar notícia por publicações em diários ou quaisquer tipos de intimações, notícias de que houve o requerimento do Bacenjude e ele foi deferido. Joga para mim de novo, vamos agora à integralidade, por favor. Para a possibilidade da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato executado, determinará as instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, sabemos, o Banco Central, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Continuamos a ter o sistema do Bacenjude, na verdade, o bloqueio de valores em ativos financeiros em contas bancárias. Ainda há requerimento, não sendo lícito ao juiz determinar de ofício. Mais do que isso, agora, entretanto, o juiz não tem mais a faculdade de utilizar o sistema do Bacenjude. Ele tem que utilizar o sistema, lembrando que o dinheiro é o meio preferencial, é o bem que preferencialmente há de ser ali penhorado. Ok? E que também agora ele, juiz, não pode dar ciência ao devedor que nós vamos lá na conta dele. Parágrafo 1º. No prazo de 24 horas, a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva.
o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Os senhores percebam, nós estamos criando uma situação de regulação melhor, tá? De melhor regulação dessa, digamos assim, dessa rotina de bloqueio de valores em conta do cidadão devedor. Porque a gente determina, e o ofício vai para o Banco Central, a gente quando entra no sistema do Bacenjude, coloca um valor. Só que o sistema tem uma falha, e essa falha eu acho difícil de corrigir. Por quê? Porque o Banco Central, ao receber essa informação do sistema, eu vou esparramar para todos os bancos do Brasil, para todas as instituições financeiras, e vou perguntar, tudo via sistema, fulano tem conta? Se tiver, bloqueio até o limite de tanto. Então pode existir que ele tendo várias contas em vários bancos, a gente tenha bloqueio em uma, em outra, em outra. E aí chega essa informação aonde? Para o juiz. Chegando essa informação para o juiz, ele de ofício, prazo 24 horas, deve, ao verificar, determinar que seja cancelado o bloqueio, restando tão somente bloqueado os valores efetivamente devidos na execução. Manda aí para a instituição bancária que deve fazer o desbloqueio em igual prazo, prazo de 24 horas. E Val, juiz não tem tempo para isso, concordo, por isso que ele tem que delegar a alguém. Ele tem que chamar o escrivão e falar, estou delegando, cuide disso, responsabilidade sua. Beleza? E o juiz pode fazer esse tipo de delegação, problema absolutamente nenhum, ok? Parágrafo 2º. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, aí que ele será intimado na pessoa de seu advogado. Não tendo advogado, será intimado pessoalmente. Mas, senhores, por gentileza, lembrem que quando a gente fala, e falamos disso em aula passada, em intimação desses atos de constrição patrimonial, se não tem advogado constituído, ele devedor, ele será intimado pessoalmente, mas preferencialmente por correio. Foi lá, mudou-se, intimação válida, lembram disso? Maravilha. Portanto, de novo, parágrafo 2º. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado, ou não o tendo pessoalmente. Dessa intimação, ele executado passa a ter um prazo, senhores, prazo de 5 dias, para comprovar que as quantias que foram indisponibilizadas são impenhoráveis. Valores de salário, valores que se recebeu ali a título de seguro de vida, ok? Então nós temos aqui a possibilidade de demonstração dessa impenhorabilidade. Caderneta de poupança até 40 salários mínimos, não é isso? São todas situações que a lei fala que valores penhoráveis, ou perdão, valores penhorados, seriam nesse caso bens ou não poderiam ter o sofrer dessa constrição patrimonial. Pegamos? Portanto, parágrafo 3º, fica em mim, volta por favor. Eu estou dizendo, executador, eu estou te intimando da indisponibilidade e te dou agora 5 dias para você comparecer e aí sim comprovar, item 1, pode julgar aqui, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, porque o magistrado não liberou os valores de excesso. E aí estou em 5 dias dizendo, juiz, libera, porque esses valores já ultrapassam ali os valores da execução. Pegamos? Eu vou intimar o cidadão da indisponibilidade, abro o prazo 5 dias para que ele possa trazer prova de que esses valores são impenhoráveis, ou solicitar que o excesso seja decotado. Essa é a ideia, parágrafo 4º. Acolhido quaisquer dessas arguições, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 horas.
Percebam que a lei processual está trazendo para a gente algumas situações de prazos de horas bastante curtos, não é isso? O juiz tem 24 horas para observar se os valores indisponibilizados não são excessivos. Intima, portanto, ela, a autoridade bancária, instituição bancária, para liberar esse excesso, isso deve ser feito também em 24 horas. Intimei o advogado, intimei se não tem advogado à parte, pessoalmente, para que ela possa arguir impenhorabilidade ou excesso. Claro que a lei aqui está pulando um ponto. Qual o ponto que a lei está pulando? O do contraditório. Houve a indisponibilidade, beleza. Intimei o devedor. Ele, devedor, veio 5 dias e falou: esses valores são impenhoráveis. Tem excesso, ou então tem excesso, decote. Eu, juiz, para decidir isso, tenho que abrir ao cidadão exequente a oportunidade de manifestação. Eu não posso simplesmente, não é isso? Liberar os valores ali de excesso, ou principalmente sob a argumentação de impenhorabilidade, sem dar a ele, exequente, a oportunidade de manifestação. A lei foi omissa, mas pensando numa vivência de um processo, num contraditório efetivo, é isso que se espera. E aí sim, a gente agora vai falar do parágrafo 4º, por quê? Acolhida quaisquer das arguições, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 horas. Rejeitada ou não apresentada manifestação do executado. Aí eu vou converter a indisponibilidade em penhora. Por isso que eu estou falando com vocês, não existe essa porra de penhora online. Tem bloqueio de valores, agora a lei chamando de indisponibilidade. Depois que eu tiver ali a manifestação possível do devedor, abrindo a ele prazo para combater esse bloqueio de valores, essa indisponibilidade, aí que eu converto isso em penhora. Pegamos? Mas se intimado não manifestou, podemos discutir situação preclusiva, ok? Plenamente discutível. Eu acho que a gente pode pensar numa situação de, não necessariamente quando é do excesso, não é isso? Ter uma situação preclusiva, notadamente ligada ali à inexistência de enriquecimento sem causa, até porque o juiz vou ver quanto que é o valor da execução e vou liberar dos valores bloqueados, agora penhorados, só aquilo que realmente é necessário para o cumprimento da obrigação de pagar inadimplida, nada mais do que isso, e os outros penduricários, não é isso? Que em razão da execução, esses valores tiveram de acréscimo. Mas que era impenhorável, bicho, é plenamente lícito que a gente discuta daqui para frente preclusão, se intimado não se manifestou no prazo legal. Prazo de 5 dias, voltamos, parágrafo 5º, por gentileza. Rejeitada, não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á indisponibilidade em penhora. Não é necessário a lavratura, entretanto, de termo. Por que não seria necessária essa lavratura, senhores, de termo? Simples. O próprio comprovante da indisponibilidade juntado aos autos passa a ser lido, não é isso? Como o termo de penhora. Devendo o juiz da execução, nesse caso agora, determinar que a instituição financeira depositária, que em 24 horas transfira o montante indisponível para a conta vinculada ao juízo da execução. Penhorei, me permito aqui, publicidade nenhuma, em conta do cidadão no Banco Itaú, está lá indisponível. Fiz todo esse trâmite de chamar a parte devedora a se manifestar sobre esse bloqueio. Passou esse trâmite, como a gente viu, agora eu vou intimar o Banco Itaú para transferir, dependendo do lugar, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, ok? Para o banco que é aquele que tem convênio com o judiciário local. E aí agora o valor que estava indisponível, agora é valor penhorado, sem necessidade de lavratura de termo, parágrafo 6º. Realizado o pagamento da dívida por outro meio,
o juiz determinará imediatamente por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Nacional a notificação da instituição financeira para que em 24 horas cancele a indisponibilidade. Acontece muito, cara. Pessoa jurídica, você vai lá e bloqueia o valor na conta dela. Aquela conta estava vinculada, de repente, a um negócio que ela estaria realizando, a eventuais pagamentos. Aí ela vem e faz o pagamento por outro meio. Visto esse pagamento, o que eu, juiz, devo fazer? Pelo sistema, determinar que esse valor seja imediatamente desbloqueado. Há prazo para variar, recebido, a instituição financeira o fará em 24 horas. Pegamos? Parágrafo 7º. As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas nesse artigo, far-se-ão pelo sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional. Apesar de eu já ter falado isso nos parágrafos anteriores várias vezes, eu estou desenhando, como eu falei com vocês, desculpa de novo a revolta, eu estou desenhando. Tudo isso vai ser feito pelo sistema online. Tudo isso vai ser feito pelo sistema do Bacenjude. Não me venha juiz mandando ofício, pedacinho de papel para algum lugar. Parágrafo 8º. A instituição financeira será responsável pelos prejuízos. É interessante, senhores, porque como a lei aqui passa a determinar prazos de horas para que esses valores sejam desbloqueados ali, não é isso? Com notificações, intimações das instituições bancárias para que façam a liberação dessas quantias. Ela, instituição financeira, pode ser que por um problema qualquer não faça a liberação desses valores no prazo, que a gente viu que é um prazo de 24 horas. Portanto, ela passa a ser responsável, ela, instituição financeira, pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos em valor superior ao indicado na execução pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 horas, quando assim determinar o magistrado. E por fim, senhores, quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará as instituições financeiras também por meio do Bacenjude que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida. Essa dívida executada, ou que tenha dado causa à violação de direito ou de dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados na forma da lei. Foi o diretório do município tal que contraiu a obrigação. Foi o diretório do partido X do município tal. Logo, eu não posso bloquear valores do diretório nacional, do diretório estadual, do diretório de um outro município desse partido X. A lei aqui limita. É esse órgão partidário que assumiu a obrigação, que deve, consequentemente, ser responsabilizado pelo pagamento dessa obrigação. E, portanto, o sistema não pode atingir outros órgãos partidários, senão esse que realmente é o devedor da obrigação. É o que nos diz o parágrafo 9º. Bacenjude, percebam como que a lei traz, para mim, muitas melhorias. Valeu.